Bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver chegando agora e achar que deve, você se inscreve aí no canal. E quando chegar no fim do vídeo, se você achar que não deve mais, você vai lá e desinscreve. Mas para você não esquecer, aproveita e já clica aí embaixo. Hoje o vídeo é um desafio para o Silas Malafaia, não só para o Silas, mas também para o Valdemiro Santiago, para o R.R. Soares, para o Edir Macedo, para o Agenor Duque. Nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você vai andar, nunca mais você anda, até você voltar aqui e respeitar o profeta. Se eu sou homem de Deus, você está amaldiçoado. Então eu tenho um desafio para vocês nesse vídeo aqui. Esse vídeo é destinado ao Silas, mas o desafio vai para todos esses líderes aí e daqui a pouquinho eu falo que desafio é esse. Pode ficar tranquilo que nem vou falar de dízimos e ofertas, eu nem vou perder tempo com isso. E só para deixar claro, esse vídeo é direcionado para os líderes, não é para você que é membro da igreja, não importa qual igreja que seja, é direcionado para esses líderes. A primeira vez que eu entrei numa igreja eu tinha 8 anos de idade, aproximadamente isso aí. Era a igreja metodista e foi lá que eu cresci, foi lá que eu batizei e nas escolas bíblicas dominicais foi onde eu aprendi muito do que eu sei sobre a Bíblia até hoje. Eu lembro que com 15 anos de idade eu ouvia as pregações do Silas quando ele tinha ainda um bigodão e tal. E muitos dos estudos dele eu anotava num papel e colava na porta do meu armário do quarto, né? Eu colocava tudo escritinho lá em tópicos para eu não esquecer. Pregações sobre ter ânimo, pregações sobre Daniel e os manjares do rei. Em uma também que ele falava que tudo que é superficial na nossa vida é facilmente arrancado. Muitas dessas pregações tiveram grande importância aí no meu crescimento, mas eu falo isso de algo particular meu, porque eu cresci na igreja. Pode ser que isso não tenha nada a ver com você que está vendo esse vídeo, porque não teve o mesmo crescimento que eu, não viveu as mesmas coisas. Então eu lembro de muitas pregações dele, até porque foram muitos anos vendo isso. Então eu particularmente cresci tendo bastante respeito pela figura dele. Eu já não digo mesmo a nenhum dos outros que eu citei aqui, muitos deles nem eram conhecidos na época e os que eram conhecidos nunca contribuíram com nada. Conhecimento teológico fraquíssimo. Toda palavra que dão só se trata de demônio e prosperidade. E em qualquer assunto que eles venham falar que não seja a Bíblia, o conhecimento é pior ainda. Então eu não descarto aqui os trabalhos que o Silas desempenhou durante muitos anos dentro da igreja e também as vezes que ele desmascarou a esquerda lá em Brasília, como no episódio do Silas com a Érica Cocai do PT, onde ela tentava ali passar uma troca para menores de idade, era um jabuti que estava escondido ali e o Silas acabou expondo a hipocrisia ali, a Érica Cocai se levantou e foi embora. E esse trabalho não é um trabalho político, isso está dentro das funções dele como cristão, através da relevância como um pastor conhecido, então por causa dessa relevância aí que ele consegue participar de todos esses debates. Embora ele estivesse ali desmascarando políticos, esse ainda é um trabalho dele como cristão, como pastor. Então por muitas vezes prestou um bom trabalho. Mas quando você resolve se meter em política, Silas, é isso aí que acontece. Você e muitos outros pastores apoiando o Lula, né? Mas se alguma dessas imagens não for verdade, depois você fala pra gente aí, tá? Ok? Você tem todo o direito de fazer isso, mas calma, só começou. Você e o Temer, você e Eduardo Paes, você e o Alckmin, você e o Pezão. De nome, o cara é conhecido como Pezão. Aí ele aí. Esse aí é amigo dos evangélicos. Os outros que foram embora, não vou dizer o que ele era amigo, não deixa isso falar. Você e o Lindbergh Faria, você e o Garotinho, você e o Eduardo Cunha, você e o Serra, e você e o Bolsonaro. É óbvio. Parece que o seu barco costuma navegar de acordo com um vento favorável. E quando chegam as tempestades aí, você arruma um outro barco para navegar e sai fora. Se esse seu apoio fosse só seu, se não influenciasse ninguém, problema algum, você poderia errar quantas vezes você quiser, mas você influencia a igreja a confiar em todas essas figuras que você esteve do lado e inclusive muitas delas levou para dentro da sua igreja. É só voltar em cada eleição, pegar os políticos que você promoveu, que esteve do lado enquanto era benéfico de alguma forma, não sei como, para você, para mostrar o quanto você não é confiável em relação a isso.
Você fez um vídeo aí falando sobre a farsa da quarentena, mostrando comércios abertos no Rio de Janeiro, e disse que se fosse uma quarentena de verdade, você não falaria nada, mas é de Araque e tal. Vou deixar um trecho aqui, ó. Se tivesse uma quarentena séria, eu não dizia nada. Conversa para inglês ver. E isso não é verdade. Você foi o primeiro a falar quando o negócio todo começou, no início, dizendo que não fecharia a sua igreja, que precisariam da justiça e tal. Você foi o primeiro a reclamar, você foi o primeiro a dar o seu show na internet. Então, independentemente se ia parar tudo, se não ia, se tem gente respeitando ou se não tem, a sua posição já foi clara logo de início. Na Coreia do Sul, uma seita resolveu manter os cultos ao invés de pararem, de acordo aí com as recomendações do governo. A seita foi responsável por mais de 60% da contaminação aí de todo o país. Começou lá dentro dessa seita e se espalhou. Aí o líder pediu perdão de joelhos aí, mas vai responder na justiça porque ela não tem conversa, né? O país conseguiu controlar, conseguiu reduzir e tal, manter o controle. Mesmo assim, depois disso, uma igreja chamada Grace River, igreja cristã, resolveu manter os cultos. Mais um foco de contaminação aconteceu. Muita gente junta, cantando, cuspindo um no outro dentro de um lugar apertado, se abraçando, apertando as mãos, enfim. Se dependesse de você, Silas, você não teria fechado nenhum único dia, mesmo sabendo que dentro da igreja evangélica está cheia de idosos. Você me lembra a história do rei Uzias, rei de Judá, que eu tenho certeza que você já conhece, mas para quem não conhece, ele foi um rei muito abençoado por Deus. Deus o ajudou aí contra os filisteus, contra os árabes, contra os meunitas. Deus o fez prosperar e por ter se tornado tão poderoso, a fama dele corria aí por muitos lugares. Até que subiu a cabeça do rei, né? Aquele negócio todo subiu, o poder e tal subiu a cabeça dele, a influência subiu a cabeça dele. E esse rei, por achar que Deus o abençoava na sua posição de rei, o abençoava nas guerras, enfim, ele poderia fazer qualquer coisa que seria abençoado da mesma forma. Ele entrou no templo para queimar incenso, tarefa essa que era exclusiva dos sacerdotes, que eram consagrados para fazer aquilo, e Uzias foi lá fazer, não, vou fazer esse negócio, pegou incenso para queimar e tal, e os sacerdotes disseram para ele que não era certo, né, que não cabia ele fazer aquilo. Aí ele ficou nervosinho, ficou irritadinho com os sacerdotes e tal, e Deus colocou uma lepra na testa dele. E ele ficou leproso até o último dia da vida. Leprosos eram considerados impuros, eles tinham que ficar isolados da sociedade. O filho dele passou aí a cuidar do palácio e a governar o povo. Por se meter onde não devia, onde não tinha sido ungido, não era aquilo que era para ele fazer, não tinha sido chamado para fazer aquilo, mas na cabeça dele ele achava que era aprovado por Deus em tudo que fazia, ele acabou perdendo a sua posição de rei, ele perdeu a credibilidade, ele perdeu tudo e morreu daquela forma. Conclusão: reis não se metem nos trabalhos dos sacerdotes, sacerdotes não se metem nos trabalhos dos reis, cada um que trabalhe naquilo que foi chamado por Deus para fazer. E todos os seus apoios, Malafaia, seus apoios políticos, já provaram por inúmeras vezes que você não tem chamado algum para fazer isso, além de também ter tirado aí a sua credibilidade até como pastor, essa galera que você se envolveu aí. Eu sou só um cara comum que cresceu te ouvindo. Não conheci o seu nome agora, comecei a ver uns vídeos ali, não teve nada disso. E eu não consigo mais te ouvir. E pode ter certeza que aconteceu isso com mais um monte de gente. Mas eu sei que isso para você não interessa, porque assim como Uzias, você tá cheio da razão sempre. Todo mundo tá errado e só você tá certo. Então eu tenho certeza que não adianta falar. Mas meu desafio para você e para todos os outros é o seguinte: para a gente resolver esse problema de uma vez por todas, para que as pessoas não percam mais empregos e pessoas não percam mais a vida, aqui onde eu tô, por exemplo, a média é entre 700, 800 e às vezes bate 900 pessoas que perdem a vida por dia. Essa é a realidade aqui. Essa é a oportunidade de todos vocês, líderes santos ungidos, curarem as pessoas. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, disse Jesus. Então, por favor, vai um de vocês para os Estados Unidos,
outro aqui para a Itália, outro para a Espanha, ficam muitos outros no Brasil, porque tem um monte, é um celeiro, né? E comecem os trabalhos de cura. Além de resolverem a saúde e a economia, quando os milagres começarem a ser divulgados na internet, os números aparecerem, que não tem como esconder isso, muita gente vai se converter por conta dessas obras, e eu tô falando sério, não tem uma hora melhor para que isso seja feito. O mundo precisa de vocês mais do que nunca, então, por favor, não é possível que a fé de vocês não seja suficiente para curar alguém. Vocês conseguem fazer esse tipo de trabalho? É muito difícil entrar no Face, né? Mas quando eu entro no Face eu me deparo com esse tipo de post aqui, ó. Xuxa, que tem pacto com Satanás, doou R$1 milhão. Obviamente que isso aqui é irônico, né? Porque dentro da igreja, para quem não conhece, desde que eu era pequeno, rolavam essas conversas dentro da igreja que a Xuxa tinha pacto, né? Então tá sendo irônico aqui. Tá falando sobre o combate aí ao nosso problema atual, né? Rihanna, que é maconha, doou $8 milhões. Rick Martin, que doou 3 milhões de euros. Maroon 5, que são ateus, doaram $1 milhão. RuPaul, que eu não sei quem é, doou $1 milhão. Mas e o pastor? Eu pergunto a mesma coisa. Mas e o pastor? Qual é a mentira nesse post aqui? Eu vejo muita gente falando, acusando, condenando, tentando arrumar um culpado, mas não ajudam em nada. O problema continua, enquanto alguns pensam em política, outros em dinheiro, outros em benefício próprio, os profissionais de saúde correm aí contra o tempo, eles continuam lá com a mão na massa para tentar fazer alguma coisa, para tentar conter, né? Estão trabalhando. Então o desafio é esse. Por favor, eu sei que a fé de vocês é grande porque vocês vivem dela há décadas, então espero que vocês ajudem o mundo, porque eu, de fato, estou saturado com essa realidade. Por mim que volte tudo ao normal, que as pessoas voltem a trabalhar, né, que as pessoas parem de perder a vida e a gente volta para a vida normal como era antes. Então fica esse desafio, espero que vocês ajudem o mundo com o tamanho da fé de vocês. E caso não dê para fazer isso, será que dá pelo menos para doar um respirador? Até o próximo vídeo.